Buenos días a todos, muchas gracias por participar de este taller que vamos a dar junto con Anderson. Como pueden ver el título, Plagas resistentes a eventos e insecticidas, un problema complejo que se nos viene de Brasil. Yo voy a hacer una breve introducción acerca de la resistencia y después el jugo y el centro de la charla va a estar a cargo de Anderson, que les va a hablar de un trabajo que está por publicar. Básicamente vamos a referir mucho a lo que es Spodoptera frugiperda, por eso pueden ver el nombre de la especie más pequeñito. La Organización Mundial de la Salud define el término de resistencia como la capacidad que tienen ciertos individuos de una especie de tolerar dosis de un tóxico que serían letales para la mayoría de la población de la misma especie. Nosotros en insecticida muchas veces tenemos resistencia cruzada, que la define como la resistencia de un grupo de organismos a dos o más tóxicos por un mismo mecanismo de defensa. Y esto, por ejemplo, es lo que pasó con Spodoptera en muchas partes del mundo, en donde se hizo resistente a clorpirifos, un órgano fosforado que inhibe la acetilcolinesterasa en la sinapsis nerviosa. Después los productores cambiaban al grupo de los carbamatos que inhibe en el mismo lugar y esa resistencia en pocos años se tornó cruzada y ya no pudimos controlar bien la plaga. Cuando hablamos de mecanismos de resistencia podemos tener varios. Penetración reducida, eso básicamente por la composición que tiene el exoesqueleto de los insectos que modifica o interfiere el ingreso del insecticida. Pero solamente lo hace por un tiempo porque muchas veces acompañando el ingrediente activo de algunos ayudantes, eso lo podemos solucionar. Sensibilidad reducida del sitio de acción. El sitio de acción del insecticida se encuentra modificado reduciendo la sensibilidad biocida y esta es una de las principales bases de lo que es la resistencia genética. Detoxificación aumentada, el ingrediente activo en gran parte es metabolizado y eliminado, lo que disminuye la cantidad del mismo en el sitio de acción. Eso también hace referencia a lo que puede ocurrir con Spodoptera. Y después mecanismos comportamentales que el insecto evita el contacto con el insecticida. Hay dos teorías dentro de lo que es la base genética de resistencia, la preadaptativa y la posadaptativa. La preadaptativa que dice que los genes de resistencia ya existen en la población y los insecticidas lo único que hacen es seleccionar individuos resistentes. La posadaptativa dice que los insecticidas producen cambios bioquímicos en los sobrevivientes que hace que aumente la resistencia. Que se ha comprobado que la única evidencia con respecto a esto es la inducción, la cual no es hereditaria. Por lo tanto, a nosotros no nos interesaría. Por ende, los entomólogos concluyen y apoyan la teoría preadaptativa. ¿En qué se basan? Se basan en que las dosis subletales no provocan resistencia. ¿Por qué motivo? Porque alguien que sobrevive a una subdosis va a tener la misma después capacidad de genes de ser controlados con una dosis llena en el caso que tuviéramos que hacer el control de ese insecto. Los insecticidas no provocan mutaciones en los insectos. Las mutaciones ocurren normalmente, ¿sí?, en biología sin que le hayamos aplicado insecticida. Nosotros podemos tomar una plaga de una región que ya tenga resistencia a un insecticida que jamás le hemos aplicado a esa especie. Por eso, lo que dice abajo que se puede desarrollar población resistente, aunque no estén en contacto con el producto. Para centrarnos básicamente en Spodoptera y la problemática que tienen, ¿qué sabemos nosotros? Que cuanto mayor es la cantidad de individuos que estamos generando en cada filogenia, lo que vamos a ver es que si ponen 1000 huevos y esos huevos nos nacen entre el 70 y el 90%, Spodoptera es una especie complicada. Los huevos muchas veces los coloca, bate las alas, se saca las escamas que tienen las alas y los cubre, con lo cual muchas veces también es un impedimento para la llegada de los insecticidas. A campo puede tener 3 o 4 generaciones, con lo cual mientras mayor cantidad de generaciones tengamos, más compleja es una plaga. Y esto también es importante, fíjense, la pupa, que es la manera en que pasa la etapa desfavorable, en ensayos que se enterraron a 5 y 15 centímetros con temperaturas de 9 a 16 grados centígrados, hubo una emergencia de adultos del 92 al 100%. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de que mientras menos frío haga en los inviernos en diferentes latitudes, podemos tener no solo el ingreso de los adultos que vendrían desde el norte por la gran capacidad de vuelo que tiene la plaga, sino
que podrían emerger las pupas hibernantes que quedaron de la campaña pasada. Fíjense que es una plaga que ataca un sinnúmero de especies, si bien nos vamos a centrar en lo que es maíz, pero ataca 174 especies. Y tiene la capacidad de hacer daño en un sinnúmero de lugares. Es una plaga que actúa como cortadora, como defoliadora, como cogollero en maíz, como perforador, barrenador y también en la espiga. Entonces, al atacar en varios lugares, uno va a tener que ir aplicando en diferentes lugares y en diferentes cultivos insecticidas, con lo cual la chance de aplicar más cosas y provocar resistencia aumenta. Es una especie que presenta dos biotipos, el biotipo maíz, que prefiere maíz, algodón y sorgo, y el biotipo arroz, que prefiere arroz, alfalfa, sorgo de Alepo y bermuda. Y cuando uno habla de manejo integrado, siempre es importante hablar de control biológico. Fíjense que en el mundo hay citadas 150 especies que pertenecen a 14 familias distintas. En Argentina tenemos 20 especies. 12 son de la familia Hymenoptera y 8 de Diptera. ¿Cuál es lo complicado? Sin especificidad. O sea, no hay un parasitoide específico para Spodoptera frugiperda que yo sé que me vaya a hacer un control a largo plazo prolongado. Y mucho más que si estamos hablando de cultivos anuales, y mucho más que si comparamos Brasil, que ellos tienen una temperatura superior, en donde acá el invierno, todos estos controladores biológicos los afecta y los daña, y los mata mucho antes que a las plagas, estamos más complicados para hacer un control biológico. ¿Qué factores afectan la evolución entonces de la resistencia dentro de los genéticos? Número de genes involucrados en la resistencia. Menor número de genes, mayor rapidez en el desarrollo de la misma. Número de genes que involucra Spodoptera, después capaz que lo profundice Anderson, van a ver que hay uno y otros asociados. Dominancias de los genes de resistencia. Si domina un gen que proporciona un alto nivel de oxidasas, por ejemplo, la población será resistente a insecticidas que puedan ser desdoblados por tal mecanismo de resistencia. Interacción, muchas veces hay más de un gen involucrado y esa interacción puede ser con efectos aditivos o peor aún multiplicativos. Y la expresividad del gen de resistencia, ¿sí? Hay genes acompañantes que pueden limitar o facilitar la expresión del gen principal. Dentro de los factores biológicos tenemos los bióticos, número de generaciones por año, vimos que 3 y 4 generaciones al año son muchas, descendencias por año, vimos que un adulto puede poner hasta 1000 huevos, eso es alto, migraciones de individuos resistentes, estas mariposas tienen gran capacidad de vuelo, monogamia, poligamia y partenogénesis. ¿A qué hace referencia monogamia o poligamia? Monogamia es cuando un macho fecunda solamente una hembra. Ahora, si el macho tiene la capacidad de fecundar muchas hembras y lleva los alelos de resistencia, eso es mucho peor en lo que es esta carrera por la resistencia. Comportamentales tenemos movilidad, capacidad de migración en la plaga, y dentro de monofagia y polifagia es una plaga que tiene polifagia, ¿sí? Muchos cultivos como los que vimos, eso hace que sea aún peor para lo que es la resistencia. Por el ingrediente activo, los operacionales, naturaleza química del insecticida, ¿qué elegimos para controlarla? Relación con otros insecticidas utilizados anteriormente, lo que dijimos, si sabemos que tenemos resistencia a órganos fosforados, de nada vale querer aplicar un carbamato que por más que sea de otra familia química, tiene el mismo modo de acción. El poder residual y la formulación que estos tengan. Por la aplicación, umbral de aplicación, eso es clave. Todo lo que sea monitoreo, todo lo que sea decisión de un umbral lógico para aplicar. Estadio de la especie también, conocer el insecticida que estoy aplicando. Sabemos que si yo tengo solamente una benzoilurea, tengo que aplicar en estadios larvales pequeños, L1, L2. Si tengo un producto que haga un poco más de poder de volteo, puedo estar llegando hasta L3, que es la larva cogollero que ya ingresa. Por supuesto que hoy por hoy, tanto en insectos como en hongos, como en malezas, la calidad de aplicación, yo diría que es el paraguas de absolutamente todo. Yo puedo elegir el mejor producto, puedo haber elegido el mejor umbral, pero si no hago una buena calidad de aplicación, no voy a lograr un éxito en la aplicación. Y el número de aplicaciones que hagamos por año. Sabemos que mientras más aplicaciones hacemos por año con el mismo producto, más chance de adquirir resistencia. Por eso la recomendación siempre es en una zona donde tengamos que hacer más de una aplicación, cambiar los productos que tengan diferentes modos de acción para su control. Lo que dijimos recién, fíjense que L1 y L2, que es la raspadora,
sería un lugar lógico y apropiado para estar aplicando. Si vamos a la L3, en donde ya perfora, nos quedamos con menos insecticidas, que son aquellos que tienen más volteo. Y ya L4 a L6 es cogollera. Para monitorear es importantísimo a qué latitud nos encontramos. Anderson, que viene de Brasil, nosotros que acá en el NOAA y en el NEA tenemos diferentes condiciones ambientales. Fíjense que a 25 grados centígrados, de L1 a L4, transcurre en una semana, lo que puede ser en la latitud donde estoy yo, Río Cuarto, pero a 28:30 de L1 a L4 en 5 días. Entonces, los días que yo tengo para monitorear, para ir al lote, seguramente que voy a tener que ir más seguido. Hay un trabajo muy importante, en realidad hay muchos trabajos que hablan de la mortalidad invernal de diferentes insectos y lo comparan con la temperatura media de invierno. Y es lo que yo le hablaba en el caso de las pupas invernantes. Fíjense que a medida que la temperatura sube, la mortalidad invernal cae. ¿Qué tenemos nosotros que prever que va a pasar con este cambio climático? Bueno, que si los inviernos empiezan a ser cada vez más benignos y las temperaturas bajas no son muy extremas, vamos a tener cada vez más pupas que pueden darnos generaciones tempranas y no solamente tendríamos ataques en lo que es pampa húmeda, en maíces tardíos, sino que cabe la posibilidad que los tengamos también en los tempranos. Brevemente, algunos trabajos, fíjense, en 1983 en Estados Unidos ya registraron la resistencia para organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides. El gen ACE1 es el que le confiere la resistencia cruzada a todo ese grupo. México realizó monitoreos desde 1987 a 1993 y el estudio ya señaló alta resistencia a organofosforados, carbamatos y piretroides. Díez, Rodríguez y Omoto, en el 2001, en Brasil, lo que hicieron es cruzar cepas susceptibles y resistentes y le aplicaron landa-cialotrina. ¿Qué reveló eso? Que la resistencia de la plaga es autosómica, esto es, que es llevada por cromosomas no sexuales y conferida por un gen recesivo. Posteriormente de hacer eso, realizaron retroscruzas de lo que es la F1, que es heterocigota, con el progenitor resistente. Eso es para determinar la cantidad de genes implicados. Y se determinó que la resistencia está determinada por un gen principal, que es lo que hablamos anteriormente, bajo la influencia de algunos genes secundarios. Otros trabajos del 2006 hablan que en Brasil el biotipo maíz fue menos susceptible a landa, cialotrina, lufenurón y metoxifenocide. Y esto es un trabajo muy importante que hicieron en Venezuela en el año 2001, en donde desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos le enviaron colonias que no tuvieron jamás contacto con insecticidas. Ellos separaron 3 grupos de larvas que criaron en laboratorios, le aplicaron a un grupo landa-cialotrina, a otro grupo metomil y dejaron un testigo en agua destilada. ¿Cómo lo hacían? Hacían inversión de larvas en estado L3 durante 30 minutos y empleaban 5 concentraciones de landa-cialotrina y 5 concentraciones de lo que fue metomil. Evaluaron a las 24 horas después de la inversión y se cuantificó el número de las larvas que morían y se contaban las que sobrevivían. Fíjense, la población seleccionada con landa-cialotrina varió su razón de resistencia de 19.4 a 41.9 veces entre lo que fueron los progenitores y la F9. O sea, tuvimos 9 progenies y variamos esa relación en landa-cialotrina. Mientras que en la colonia seleccionada con metomil osciló de 3,1 en los parentales a 22,6 en la F9. Simultáneamente tomaron poblaciones de campo y fíjense, en 2 localidades ya tenían resistencias de 62, 65 para landa y de 10 y de 3,8 para metomil. Cómo poblaciones que venían sin aplicaciones rápidamente se hicieron resistentes. Alternativas de control químico para aplicaciones foliares hay un sinnúmero, lo que hablamos antes, tenemos que elegir el correcto de acuerdo a cómo monitoreemos, al estado larval que tengamos y si tenemos que hacer más de 2 aplicaciones, tratar de rotar los ingredientes activos. Como resumen final para darle paso a lo jugoso del taller que es Anderson, el manejo de Spodoptera sería siempre necesario monitorear los lotes BT y los refugios desde estadios iniciales.
De ser necesario un control químico, utilizar productos que sean lo más selectivos posible con lo que es la fauna benéfica que podamos tener en el lote, que tengan persistencia, respetando lo que es el uso de ventana de aplicación de 30 días. En un sistema de semilla BT, más refugio, más buenas prácticas agrícolas, el uso incorrecto de algo de eso acelera la pérdida de eficacia. ¿Qué sería el uso incorrecto? No hacer refugio, que muchas veces es el principal error que hemos cometido, seguramente va a acelerar este tipo de procesos. El refugio es la herramienta clave para aportar insectos susceptibles al maíz BT y retrasar el desarrollo de la resistencia. Y también, muy importante, realizar barbecho para evitar lo que llamamos puente verde, esas malezas que podemos tener. Cualquier gramínea, Spodoptera frugiperda, es un insecto muy afín a cualquier gramínea. Ustedes van a ver que si tienen soja y de maleza tienen eleucine, va a estar comiendo eleucine seguramente, y una vez que se le termine va a pasar a la soja. Bueno, esas gramíneas, controlarlas. ¿Por qué motivo? Porque puede estar Spodoptera ahí, uno siembra un maíz BT y pasa una larva de un tamaño muy, muy grande, en donde los eventos BT no están preparados para controlar, ¿sí? El evento BT controla aquellas larvas, generalmente en donde la postura se puso en el material, eclosiona el huevo, nace la larva R1 raspadora y ahí ejerce su control. Le doy el paso a Anderson. Muchas gracias. El de arriba es el láser, con este pasás y con este volvés. ¿Eh? ¿Tienes un lugar para poner un copo? Bueno, está funcionando? Bueno, dando prosseguimento então à apresentação do Dr. Ulisses, eu vou apresentar o trabalho de minha tese, que foi intitulado então Monitoreio e Caracterização da Resistência de Spodoptera frugiperda a inseticidas e amidas no Brasil. O meu orientador, Dr. Celso Motto, já esteve presente aqui no congresso nas edições passadas e atualmente estamos realizando trabalhos no Laboratório de Resistência de Artrópodes da USP. Bueno, como falado anteriormente, e novamente eu vou explicar, a resistência de artrópodes a inseticidas é um problema que se tem aumentando muito ao longo dos anos, desde o início da utilização desses produtos até os dias atuais, com aproximadamente 600 espécies resistentes a mais de 300 inseticidas e 7 organismos geneticamente modificados. Então, a não efetividade desses produtos causa problemas econômicos, ambientais e sociais, devido ao excesso da utilização desses produtos, devido à não eficiência dos mesmos. E isso é um problema que afeta não somente os produtores, mas também as companhias que desenvolvem esses produtos, uma vez que o descobrimento de novos modos de ação e novas moléculas, registros de novas moléculas, está cada vez mais escasso. Bueno, então, temos que manter efetivas as tecnologias que estão disponíveis no mercado e que ainda se mostram muito eficientes para o controle de Spodoptera. Sendo as mais importantes são aquelas que são seletivas a inimigos naturais, com baixa toxicidade para mamíferos e com ausência de resistência cruzada com outros grupos químicos. Dentre esses, ou seja, aquelas estratégias que podem ser usadas dentro de um manejo integrado de pragas. Dentro desses inseticidas, destaca-se os inseticidas de amidas, pois que eles têm um modo de ação único e inovador. Eles atuam no sistema muscular dos insetos, mais precisamente nos receptores de rianodina. Os receptores de rianodina são responsáveis pela liberação do cálcio do lúmen para o citosol, e esse cálcio vai se ligar, então, no sítio de ligação à quitina-miosina, causando a contração muscular constante do inseto. Vai matar o inseto por contração muscular, certo? Bueno, dentre os inseticidas diamidas da primeira geração, destaca-se o primeiro a ser lançado, o flubendiamide, logo na sequência o clorantronileprole. Flubendiamide com espectro de ação unicamente para lepidópteros, enquanto que clorantronileprole atua também sobre coleópteros. E os inseticidas diamidas da segunda geração, destaca-se o ciantronileprole, atuando sobre todos esses organismos, mais insetos sugadores.
Como muito bem mencionado aqui pelo Dr. Ulisses, as características bioecológicas de Spodoptera frugiperda é uma praga altamente polífaga, nativa e amplamente distribuída no continente americano, muitos hospedeiros. Dentre eles, o principal é o milho, com perdas que podem chegar a 54% caso estratégias de manejo não forem adotadas de maneira eficiente. Porém, devemos destacar que agora a Spodoptera frugiperda é uma praga invasiva também no continente africano, no ano de 2016, onde rapidamente se espalhou por toda a África subsaariana e agora está presente também na Ásia, na Índia e na China, 2 grandes produtores de milho mundial. Isso terá um grande problema nos próximos anos em função de resistência também. Bom, também, novamente, como muito bem mencionado pelo Dr. Ulisses, Spodoptera frugiperda é uma praga com diversos casos de resistência, são praticamente 150 casos de resistência para 41 ingredientes ativos, dentre os destaques as benzoiureias e as espinosinas, que são os inseticidas mais recentes. E no Brasil temos evolução da resistência no campo para piretroides, organofosforados e algumas proteínas Bt, como CRI1F e CRI1AB. Bom, os inseticidas diamidas são um dos inseticidas recomendados para o controle de Spodoptera frugiperda. Então, os objetivos do trabalho foi monitorar a resistência de Spodoptera a inseticidas diamidas no Brasil, utilizando métodos de monitoramento genotípico e fenotípico, selecionar uma cepa de Spodoptera frugiperda resistente e caracterizar a resistência para a clorantraniloprole, também caracterizar ou estudar a resistência cruzada entre inseticidas diamidas e, posteriormente, investigar os mecanismos associados com a resistência. No primeiro capítulo, então, do monitoramento da resistência, nós utilizamos aproximadamente 14 populações dentre os anos agrícolas 2016 e 2017. Lembrando que no Brasil o ano agrícola é dividido em primeiro e segundo cultivo. Foram utilizadas 14 populações e o método utilizado para o monitoramento fenotípico foi o do F2 Screen, F2 Screen. Esse método consiste de formar casais, que nós chamamos de isolíneas do campo, forçar o acasalamento entre irmãos na geração F1 para conseguir selecionar os alelos de resistência na geração F2. Qual é a vantagem desse método? Nós conseguimos detectar alelos de resistência em baixa frequência no campo, quando ainda encontramos alelos em heterozigose, em cruzamento com indivíduos homozigotos suscetíveis. Aqui o método de bioensaio, nosso método de criação em dieta artificial. E aqui o bioensaio na geração F2 com o tamanho da lagarta que a gente usa, que são lagartas de terceiro instar, para os bioensaios. No monitoramento genotípico, então, nós utilizamos o bioensaio de aplicação de solução inseticida sobre dieta artificial, posteriormente com lagartas de terceiro instar, proveniente de cada isolinha. Nós testamos aproximadamente 120 larvas por isolinha. Após, então, levamos para uma câmara climatizada e avaliamos após 4 dias ou 96 horas. No monitoramento fenotípico, nós monitoramos populações desde o primeiro cultivo de 2016 até o segundo cultivo de 2018, totalizando aproximadamente 70 populações testadas, tanto para a clorantraniloprole quanto para a flubendiamide. Sendo que o monitoramento mencionado anteriormente, o genotípico, foi somente para clorantraniloprole. Da mesma forma, o método de bioensaio é o mesmo, porém aqui a gente agrupa as populações que vêm do campo em gaiolas e já faz o bioensaio na geração F1, o que é muito mais fácil para a gente. Por isso que a gente monitorou um número muito maior de populações. O F2 é bem mais trabalhoso. Como resultados, então, a gente pode perceber que populações da Bahia sempre apresentam uma maior frequência de resistência comparado com outras regiões. Em todas as 3 safras avaliadas pelo método genotípico. Seguidas de populações do Mato Grosso e do Goiás, totalizando uma média geral de 0,02 de frequência de resistência. Isso significa que, em uma população de 1 milhão de indivíduos, aproximadamente 400 indivíduos serão homozigotos resistentes. Já no monitoramento fenotípico, aquele da geração F1,
seguindo da primeira safra 2016, foi possível observar que na safra 2016 houve uma maior sobrevivência, seguido de um decréscimo até a safra 2017 e entre safra, e novamente um leve aumento na safra 2018, com destaque sempre para populações do Mato Grosso, Bahia e Goiás, para clorantranileprole. Aqui, somente um agrupado das populações, seguindo a tendência que eu mencionei anteriormente. Para a flubendiamide, o padrão ao longo da safra se manteve o mesmo. Entretanto, foi possível verificar uma maior sobrevivência para praticamente todas as populações testadas, comparado com clorantranileprole. Com destaque também aqui uma leve sobrevivência já em populações do Rio Grande do Sul, estado mais ao sul, mas as populações com maior nível ou maior sobrevivência são sempre as populações do Centro-Oeste e parte da Bahia, que já se caracteriza como o Nordeste. Mas o padrão ao longo da safra se manteve muito semelhante. Aqui, novamente, o agrupamento das populações, com destaque para a segunda safra 2016, com uma média geral de aproximadamente 15% de sobrevivência ao longo de todas as populações testadas naquela safra, o que é muito alto. Como conclusão, então, a frequência de resistência para clorantranileprole varia de acordo com a região. As populações de Spodoptera coletadas na Bahia têm a maior frequência de resistência, e as populações Spodoptera frugiperda coletadas em Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia mostram maior sobrevivência tanto para clorantranileprole quanto para a flubendiamide. Seguindo então, seleção e caracterização da resistência, segundo capítulo, esse já está publicado em 2019. Para esse capítulo, então, nós selecionamos uma população da Bahia. Nós selecionamos ela inicialmente com o método do F2 Screen e mantemos sob pressão de seleção durante todas as gerações. A caracterização ocorreu após 3 gerações de pressão de seleção. A caracterização da resistência, determinação das bases genéticas, como mencionado anteriormente, determinação do domínio da resistência, se é recessiva ou dominante, e o número de genes associados à resistência. Todos esses parâmetros são feitos através de cruzamento entre linhagens, certo? E também testamos a resistência a nível prático. Testamos a dose de campo de clorantranileprole nas 3 linhagens: suscetível, heterozigotas e resistente. Posteriormente, ainda realizamos a resistência cruzada para o flubendiamide e o ciantranileprole. Como resultado, então, conseguimos encontrar uma razão de resistência de aproximadamente 240 vezes na linhagem resistente. E, novamente, como mencionado pelo Dr. Ulisses, é uma herança autossômica. Por quê? Porque ambos os heterozigotos se comportam de maneira semelhante. Ou seja, os alelos da resistência podem ser passados tanto pelo macho quanto pela fêmea. Domínio da resistência, dominância da resistência. Nós testamos a dominância de uma maneira funcional, com diversas doses testadas, certo? E a gente pôde observar que funcionalmente, em doses baixas, a resistência se comporta como recessiva, uma herança recessiva, e à medida que a gente aumenta a dose, se torna uma herança, dominante no começo, e à medida que a gente aumenta a dose, se torna uma herança recessiva. Na concentração de campo utilizada, foi possível observar que ainda sobrevivem alguns heterozigotos, porém não a maioria dele. Traçado aqui, mais ou menos a média, para cima de 0,5 seria incompletamente dominante, mas a gente achou para baixo de 0,5, na concentração utilizada no campo, uma herança incompletamente recessiva. Ainda sobrevive alguns heterozigotos nessa concentração. Como resistência prática também, nós avaliamos as 3 linhagens em plantas não tratadas e tratadas. Observamos uma sobrevivência de 60% na linhagem resistente e aproximadamente 15% de indivíduos heterozigotos sobreviveram a plantas tratadas com clorantranileprole. Perdão, Anderson, nos quedam 5 minutos. 5 minutos? Certo. Então, também encontramos resistência cruzada entre as diamidas, com uma elevada razão de resistência para a flubendiamide, muito maior do que a gente tinha selecionado anteriormente para clorantranileprole, e uma menor razão de resistência para ciantranileprole. Passando de uma maneira geral, então,
A resistência de spodoptera frugiperda foi caracterizada como autossômica, incompletamente recessiva e monogênica, e existe alta resistência cruzada para flubendiamide e baixa resistência cruzada para ciantraniliprole. Seguido para o último capítulo, então, esse é mais breve, a investigação dos mecanismos associados à resistência de spodoptera a diamidas. Para isso, a gente fez parte dos estudos aqui em São Paulo e outra parte com o Dr. Ralf Nauen, da Bayer Crop Science da Alemanha. E a gente pôde observar em bioensaios com sinergistas, que é aqueles que inativam as enzimas de detoxificação. A gente testou 3 sinergistas para diferentes classes de enzimas detoxificativas. Os inseticidas testados foram os que apresentaram maior razão de resistência. Novamente, as 2 linhagens utilizadas, clorantraniprole resistente e suscetível. Também realizamos o sequenciamento parcial do canal de rianodina para linhagens resistente e suscetível, baseado em sequências anteriormente publicadas. E também monitoramos as mutações já relacionadas com a resistência em populações de campo da safra 2018, desta última safra que entrou na tese. Certo? Então, testamos populações suscetível, resistente e 9 populações de 2018. Os sinergistas não demonstraram uma diminuição significativa na razão de resistência para a clorantraniprole, muito menos para a flubendiamide, ou seja, as enzimas que detoxificam inseticidas não são o principal mecanismo de resistência associado a diamidas neste caso. Porém, encontramos uma mutação já relacionada à resistência a diamidas. Ela foi encontrada tanto em Plutella quanto em Tuta absoluta. É a mutação I4790, numeração de Plutella, posição 4734 em Spodoptera. Essa mutação, então, já foi relacionada com a resistência em outros insetos e possivelmente está relacionada à resistência a diamidas no nosso caso. Entretanto, nas populações que a gente testou no campo, a gente não encontrou essa mutação, justamente porque em 2018 ainda, pelo que nós encontramos no monitoramento, a resistência ainda estava baixa naquela safra. Como conclusões, então, a resistência metabólica não é o principal mecanismo associado à resistência. A mutação no receptor de renodina já foi relatada com resistência em outros insetos e também pode estar relacionada à resistência a Spodoptera frugiperda. E há uma baixa frequência da mutação nas populações coletadas em 2018. Como estratégias, então, algumas regiões necessitam estratégias de manejo mais urgentes, como as regiões da Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. A herança da resistência favorece a evolução da resistência no campo. A herança genética favorece porque existe a sobrevivência de alguns heterozigotos nas doses de campo utilizadas, além da resistência cruzada entre diamidas, ou seja, a gente aplica uma diamida e acaba selecionando para todas as 3 diamidas do mercado. Novamente, a mutação aparenta ser o principal mecanismo de resistência, ou seja, uma alteração no sítio de ligação dos inseticidas diamidas. E o trabalho, então, fornece informações para que se possa implementar o manejo da resistência e diminuir a frequência de resistência no campo que se tem verificado ao longo das safras, principalmente em algumas regiões. Um agradecimento, então, rapidinho, à Preside, principalmente ao Martim, pelo contato e pelo convite da apresentação, à Exalc, que é a escola onde eu me formei, ao Laboratório de Resistência, onde os componentes estão nessa foto, ao Iraque Brasil, que é o Comitê de Resistência Brasileiro, que nos auxilia nos trabalhos do laboratório, a Bayer, principalmente na figura do Dr. Ralf Nauen, que me acolheu na Alemanha durante um período que eu realizei os trabalhos, e a Corteva, principalmente aqui por proporcionar de eu ter vindo aqui ao congresso da Preside. Certo? Muito obrigado. Bueno, muchas gracias Anderson y Ulises. Abrimos el espacio de preguntas. Tenemos para hacer 3 nada más, así que levantan la mano y le alcanzamos el micrófono. ¿Preguntas?
Hubo una diapositiva en la cual la frecuencia de resistencia para fluvendiamida en un año aumenta y después baja. Esto lo podemos relacionar con respecto a otros ejemplos que hay de resistencia en el mundo a insecticidas, en la cual la disminución por presión del uso de un insecticida puede bajar por efecto de no usar ese principio activo durante algún tiempo, o sea, hacer un vacío de ese principio activo. Certo. Sim, é possível baixar a frequência de resistência de uma safra para outra ou ao longo das gerações. Por quê? Existe o fator que eu mencionei na outra palestra também, que é o fator do custo adaptativo associado à resistência. Para os insetos serem resistentes, algum fitness eles perdem com relação aos suscetíveis. Senão, na ausência de pressão de seleção, os predominantes anteriormente seriam os resistentes. Então, sempre existe algum custo ou pouco, pode existir pouco custo adaptativo, mas a tendência é que sempre existe algum custo adaptativo associado à resistência. Outro fator que pode influenciar na diminuição da frequência de resistência é a deriva genética, porque alelos em baixa frequência no campo, eles podem se perder ou se sair da frequência em razão de eventos aleatórios, e também em razão da migração de indivíduos suscetíveis, porque a pressão por inseticidas, ao contrário do DBT, que é utilizado amplamente, a pressão por inseticidas ela é localizada e dura enquanto o efeito do inseticida está agindo sobre a planta. Posteriormente, pode haver migração de indivíduos suscetíveis de outras áreas e acasalar, e a frequência novamente baixar. Então, existem essas causas que sim podem fazer com que a frequência baixe no campo. Então, existe talvez uma história ou algo assim que se acredita que a resistência no campo a frequência de resistência no campo somente vai aumentando. Não, existem estratégias também para retardar, diminuir a pressão de seleção e deixar que ao longo das safras, pela migração de indivíduos suscetíveis, deriva genética, custo adaptativo, a frequência novamente baixe no campo. Y para completar, Fernando, tu pregunta y por ahí para la gente también que maneja cosas a campo, si bien acá en la Argentina no se han hecho trabajos de resistencia, pero un caso práctico fue el uso de lufenurom hace muchos años. Cuando empezó a bajar el control, nos hemos pasado hacia otros ingredientes activos. Después, cuando volvimos a usarlo, después de 5 o 6 campañas que dejamos de usarlo, el control fue superior al último año que lo habíamos usado, justamente por lo que estaba comentando Anderson. Es un caso bastante práctico y emblemático de lo que pasó acá en Argentina. Buenos días. Acá. Te quería hacer una consulta. Frente a este avance de las resistencias de las plagas, en Brasil, ¿qué estrategias de manejo integrado se están tomando a campo para el manejo de los cultivos? Olha, no Brasil, embora tenha esforço muito grande do Comitê de Resistência em dar palestras, em organizar eventos para produtores, toda hora o pessoal do Iraque Brasil, ele organiza eventos, mas a gente vê que algumas culturas o manejo funciona muito bem no Brasil, isso cabe se destacar, mas para outras não. Por exemplo, milho, soja, algodão, essas culturas que demandam bastante intensidade de pressão por inseticidas, por pragas, essas culturas demandam uma grande aplicação por inseticidas e os produtores optam por deixar as estratégias de manejo da resistência de lado. Entretanto, nós temos culturas como cana-de-açúcar, onde o controle biológico de pragas é utilizado e com muito sucesso ao longo dos anos, com cotésia no controle de diatreia e também metarrhizium no controle de cigarrinhas, as titiaritas do solo. Então, existem casos e casos no Brasil. Para algumas culturas, a pressão é muito grande, a pressão de seleção para a resistência. Outras, ainda existem umas estratégias de manejo que mais se aproximam às estratégias perfeitas de manejo integrado de pragas. Então, existem casos e casos, mas
não falta esforço do comitê e também das instituições de tentar levar para os produtores as melhores estratégias. Bueno, nos piden que cortemos, les agradecemos a ambos y bueno, cualquier cosa la seguimos afuera.